Muito obrigado, senador, nosso colega, parceiro aí. Muito bom dia a todos. Bom dia, senadora Ana Amélia, fazendo referência aos nossos colegas do Rio Grande do Sul aqui. Bem, senhores, o tema iniciado hoje nos traz realmente algumas reflexões muito importantes. Primeiro, eu gostaria de dizer a todos aqui o seguinte: quem vos fala nesse momento é aquele que está na ponta, sofrendo realmente com esse tipo de problema. Eu sou policial, depois de amanhã, regressando ao meu estado, além de diretor parlamentar da nossa federação, concorro à escala de serviço e estarei lá de serviço para prestar serviço à sociedade, para defender a nossa sociedade e dar a ela a segurança pela qual ela precisa. Então, senhores, eu tenho família, eu tenho os filhos, tá? Eu tenho uma vida que realmente não merece ser descartada, assim como foram tantas vidas de colegas nossos, e eu aqui já posso citar inicialmente 2 colegas que trabalhavam comigo e foram executados de joelhos em frente a dois assassinos que friamente tiraram a vida deles. Isso há mais de 10 anos atrás. E pasmem os senhores, hoje um desses assassinos está beneficiado pela prisão domiciliar, né? Então, nós temos muitas coisas que nós precisamos melhorar na legislação, na proteção da nossa sociedade. Porque quando eu digo proteção à nossa sociedade, eu digo aos senhores o seguinte: quando eu sair de casa na quarta-feira próxima, eu não vou sair de casa para me proteger. Eu não saio de casa para me proteger. Eu não uso uma arma de fogo porque eu, Everson Feuser, preciso de proteção. Eu uso uma arma de fogo porque naquele momento que eu estou lá, eu sou o Estado brasileiro. Eu sou o Estado que deve dar proteção ao nosso cidadão. Então, nesse momento, a qualidade desse equipamento, ele não quer dizer respeito a mim apenas. Eu estou ali para defender a sociedade. Várias e várias noites, eu, assim como outros pares, policiais militares, rodoviários federais, policiais federais e tantos outros profissionais, que no momento em que escolhem ser um agente do Estado para proteger a sociedade, eles sabem do risco que eles vão correr. Então, senadora Amélia, quando eu saio de casa, eu sei que efetivamente eu posso não voltar. Foi a escolha que eu fiz. Foi para isso que eu escolhi ser um profissional de segurança pública. Essa é a minha escolha, é isso que eu vou ser. E hoje, no Brasil, o que parece é que quando nós vestimos o nosso uniforme, e diga-se de passagem, nós temos orgulho de vestir o nosso uniforme, garanto aos senhores que todo profissional de segurança pública tem esse orgulho, quando nós vestimos esse uniforme, nós não nos transformamos em super-heróis. Hoje, o que existe, um pensamento, é que nós, simplesmente por estarmos envoltos em um manto sagrado para nós nos transformamos em um super-herói que ali está numa condição superior, que o criminoso ficaria lá embaixo, né, na latrina da sociedade, enquanto o super-herói lá em cima, com os seus superpoderes, pronto para disparar um raio paralisante no criminoso, e ele pronto, parou por ali mesmo e não vai fazer mais nada. Esse é um sonho que nós temos, realmente. Todo profissional de segurança pública, eu garanto a vocês, gostaria que nós não precisássemos utilizar uma arma que matasse o criminoso. Se houvesse tecnologia hoje capaz de fabricar uma arma que congelasse, que paralisasse o criminoso, e nós pudéssemos ir lá e fazer a prisão desse indivíduo, para nós estaria resolvido. Nós não somos assassinos. Nós não nascemos para isso, nós não somos assim. Nós temos família, nós somos pessoas que precisam realmente cumprir a nossa missão, trazer o sustento para a nossa casa, né? Mas nós temos família e sabemos que a nossa família também precisa e merece ser defendida. Então, senhores, realmente, senador Medeiros, lhe parabenizo de forma bastante forte aqui, no sentido de iniciar esse trabalho, e faço aqui, aproveito a oportunidade para fazer um encaminhamento
que se crie, de alguma forma, uma comissão, uma entidade, um órgão que trate realmente da regulamentação da normatização das características dos itens, objetos, equipamentos, acessórios, armamentos, viaturas que são utilizados pelos órgãos de segurança pública no Brasil. Nós aqui não devemos brincar de segurança pública. Quando eu entrei na Polícia Rodoviária Federal em 1996, infelizmente eu tenho que dizer que o cidadão respeitava a polícia. Nós éramos respeitados enquanto polícia. Hoje nós somos desafiados. Nós vamos abordar um cidadão, uma das primeiras coisas que ele questiona é o seguinte: por que o senhor está me parando? Qual é o problema? Por que o senhor está me parando? Como se nós saíssemos de manhã já com o pensamento: o Coronel Leonardo, estou vendo ele lá, eu vou fiscalizar o Coronel Leonardo. Nós não conhecemos ninguém, nós somos imparciais, né? Escolhemos os nossos alvos de fiscalização de uma maneira aleatória ou baseado em suspeitas que nós, como profissionais de segurança pública, adquirimos ao longo do tempo, que a gente chama na polícia de tirocínio, né? Nós temos profissionais excelentes de segurança pública hoje que estão perdendo o interesse, senadora. Estão perdendo o interesse. Confesso a vocês, eu estou com 20 anos de trabalho e hoje eu já torço para que chegue a hora da minha aposentadoria, porque eu temo hoje pela minha vida. Eu não temo pela minha vida num confronto só. Não é assim que nós morremos. Eu temo pela minha vida quando eu estou utilizando uma viatura que usa um pneu, que é aquele que eu gosto de usar no meu carro, com perfil baixo, mas que na hora que eu preciso, para ultrapassar um bloqueio, ele vai me deixar na mão. Então hoje as nossas viaturas, elas são veículos de passeio, fantasiadas de viatura. É o carro do super-herói, é o Batmóvel. Colocamos lá uma pintura, um giroflexo, uma sirene que faz barulho, e aí nós entendemos que o policial está protegido. Nós tivemos agora, há pouco tempo, quero crer que há menos de 3 meses, 3 PRFs baleados dentro da viatura, na região de Barra do Turvo, se eu não estou enganado, próximo à divisa do Paraná com Santa Catarina, porque eles foram verificar uma situação e quando eles chegaram no local, eram 3 ou 4 meliantes que simplesmente abriram fogo. Eles não querem saber se aquele é o super-herói. Eles vão disparar e esses tiros simplesmente transfixaram a carroceria da viatura, que é uma lata. É uma lata de azeite, hoje em dia o azeite não vem mais na lata, né? Eu sou da época ainda da lata do azeite, mas é uma latinha fina, que não segura nada. Se tiver sorte o policial, vai esbarrar numa coluna, vai esbarrar em alguma peça do motor para não transfixar, mas nós não temos essa sorte. Nós, infelizmente, não temos essa sorte. Né? Então, realmente a nossa preocupação, ela vem imbuída no sentido de, quando se cita muito o armamento estrangeiro, senadora, quando se cita o armamento estrangeiro, não é que nós queremos deixar de adquirir o equipamento nacional, mas eu garanto à senhora, pesquise, qualquer um de vocês que está aqui, pesquise na internet, panes com a pistola. Eu não vou citar marcas aqui porque eu acho que não me cabe, mas pesquise lá, todo mundo conhece as marcas das nossas armas nacionais, pesquise lá, pane de armas utilizadas pelas polícias brasileiras. São N casos. E hoje, eu garanto aos senhores, nós, profissionais de segurança pública, estamos sentindo isso na pele. E sabe o que está acontecendo? Nós mesmos estamos indo atrás, assim como nós estamos aqui hoje. Precisou um senador policial para que promovesse esse encontro. Então, nós vamos atrás disso hoje. Nós, a partir desse momento, e a partir já de algum tempo, nós estamos também buscando os nossos direitos. Infelizmente, muitas vezes somos deixados de lado, muitas vezes somos criminalizados por termos optado por essa profissão, a qual nós julgamos nobre, né?
A escolha de vida de nunca sermos ricos, a escolha de vida de nunca termos uma vida abastada, mas a escolha de vida de saber que optamos em colaborar para que tenhamos uma sociedade mais justa. Então, senhores, na quarta-feira, quando eu voltar ao meu posto de trabalho lá em Joinville, eu já vou voltar mais aliviado e vou voltar com a certeza de que hoje foi dado um primeiro passo de um caminho muito importante, que queira Deus eu ainda possa participar e colher os frutos desse trabalho ainda antes de me aposentar. Muito obrigado, senador Medeiros, muito obrigado a todos e tenhamos sucesso nessa nossa empreitada. Muito obrigado, Everson, pelas suas palavras. Nós vamos passar agora a palavra para o Coronel Fábio, que eu tinha anunciado o Coronel Marcos, mas, na verdade, o Coronel Fábio está aqui em substituição ao Coronel Marcos Araújo. O Coronel Fábio está aqui como presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Com a palavra, Coronel. Muito obrigado, senador, e parabenizo pela iniciativa. Esse é um tema que a gente tem que realmente discutir. Bom dia aos companheiros, bom dia, senadora. Estamos vivendo um momento no Brasil muito complexo. Para o senhor ter ideia, senador, até a data de hoje, nós já temos, no ano de 2016, 82 policiais mortos no Brasil como um todo, né? Mortos exatamente porque estamos num sistema de segurança pública do século XIX, com fortes resquícios do Império, e nós estamos no século XXI, numa república. E, no entanto, nós ainda temos essa situação e esses efeitos colaterais, como foi citado aqui pelos colegas, de 50 mil mortos por ano no Brasil por armas de fogo, homicídios, uma guerra. Como representante dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que são os gestores da corporação, eu digo ao senhor que é muito difícil a gente trabalhar sem condições de adquirir o melhor equipamento. Cada região do país possui uma característica própria. A gente colocar como uma determinada arma serve de norte a sul num país continental como o nosso é complicado. Uma arma, com certeza, que é usada aqui no Distrito Federal não vai poder ser usada na Amazônia, que tem um clima mais úmido. Uma viatura que é utilizada no Rio Grande do Sul, de repente não vai ser possível utilizá-la no Nordeste. Então, nós temos várias diferenças em uma legislação federal que amarra e dificulta o gestor de fazer as aquisições corretas dentro daquilo que ele enxerga como sendo o melhor equipamento. E pode ser esse equipamento, tanto nacional como internacional, que ele vai ter a mesma dificuldade para aquisição. Fala-se de armamento, fala-se da viatura, que na verdade não é uma viatura porque nós chamamos de viatura, é uma maneira que nós utilizamos para falar de um veículo automotor. A distinção é chamá-la de viatura. Mas, na verdade, é um veículo que segue o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de luminoso, suspensão, características de fábrica. Não são características de fábrica para a polícia. Se a polícia ela adquire um equipamento, uma viatura, e coloca uma blindagem nesse veículo, ela perde a garantia da suspensão. Então, não se coloca a blindagem para não perder a garantia do veículo, porque se acontecer alguma coisa posterior, porque o veículo vem a capotar, a fábrica não vai se responsabilizar. Então, existem várias dificuldades relativas à legislação que coloca nós, gestores, numa situação muito complicada, uma responsabilidade muito grande de colocar o homem na linha de frente. Hoje, um policial, ele trabalha em torno de 12 horas na sua escala de serviço na Polícia Militar do Distrito Federal. Ocorre que ocorrências, que todo dia tem ocorrências complexas, o policial às vezes passa mais de 24 horas na atividade. E o que isso resulta? Ele está com um colete à prova de bala pesado,
porque o colete à prova de bala brasileiro é pesado. Não tem como nós adquirirmos o colete à prova de bala internacional, há uma dificuldade da legislação. Então, hoje nós temos esse problema. Você passa a ter um homem, o absenteísmo dentro da Polícia Militar Federal é muito alto. Nós passamos a ter um homem com problema de coluna, com problema no joelho, ou seja, tudo por conta de carregar um equipamento pesado, de estar com equipamento pesado dentro de um veículo complexo. Então, estar aqui hoje tratando desse assunto é fundamental para que nós possamos mudar esse panorama todo, mudar essa legislação. E com isso eu termino a minha fala dizendo o seguinte, senador: nós, policiais do Brasil, somos heróis por trabalhar como trabalhamos, com os equipamentos que nos é possível que nos chegam às mãos. Nós somos heróis. Muito obrigado, Coronel Fábio, pelas suas palavras. Com a palavra agora o Tenente William Miller. Ele veio substituindo o Coronel Alessandro, que ficou preso na rodovia, ficou retido, vamos dizer assim, na rodovia, porque os militantes do movimento dos Sem Terra invadiram a rodovia e está a pista toda interditada. Infelizmente, temos que passar por esse tipo de coisa, né? Mas, com a palavra, com a palavra, o Coronel... Tenente William. O Tenente William. Senador Zé Medeiros, em nome do Coronel Silvio Benedito Alves, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás e presidente do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares, e do Tenente-Coronel Alessandro da Rocha Almeida, que é o secretário de Articulação Política, cumprimento a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia Lemos também, uma fiel parceira nossa nessa casa, e gostaríamos de acrescentar apenas alguns pontos para esse importante debate. A evolução tecnológica ela é inegável, e cada vez que nós nos reunimos, temos a oportunidade de nos surpreendermos como cada vez mais temos novos equipamentos e tudo avança muito rápido. Se alguém aparecer com um celular de 10 anos atrás, no mínimo quem estiver junto vai dar uma risada, vai falar, esse tijolo que você está usando? E assim não pode funcionar a parte da segurança pública. Recordo quando trabalhei no ano de 2004 na Câmara dos Deputados, como assessor parlamentar, que nas comissões, se nós não levássemos o avulso impresso, ou então a assessoria de comissão não entregasse, o parlamentar não tinha acesso ao projeto. Já hoje em dia, não, todos lá têm computador, já nas comissões, e o parlamentar pode ter acesso, então tudo está evoluindo. E nenhuma instituição do Estado, isso inclui a área de segurança pública, pode ficar a par das evoluções sociais. Um aspecto que eu trago aqui para os senhores é a questão da fronteira. Porque debater segurança pública, debater o combate ao crime, sem debater a questão da fronteira, senador, é como se nós tivéssemos querer resolver o problema de uma casa que está encharcada por conta de goteiras que ela tem. Vamos debater aqui como trocar a pessoa que está limpando a água, vamos trocar o rodo, vamos trocar o pano, mas não solucionar o problema, a origem do problema, essa goteira que vem de fora. E não consegue. A maioria dos crimes e das drogas que a Polícia Militar aqui que nós estamos representando, ela combate no dia a dia na sociedade e nas cidades, não são fabricadas no Brasil. Então, se nós continuarmos a debater isso no aspecto muito interno e não pararmos para enxergar o problema das fronteiras que assolam o nosso Brasil, esse problema não vai se resolver. Mas, sem dúvida nenhuma, atualizar os nossos equipamentos, as nossas viaturas, os nossos coletes, o nosso armamento faz parte, sim, de um bom combate, em paralelo à questão da fronteira, que jamais pode ser deixada de lado. Falando no aspecto tecnológico e âmbito de Brasil que o Conselho Nacional representa, vale citar aqui, novamente, irmos para o sul do país, lá em Santa Catarina. Santa Catarina, em abril do ano passado, abril de 2015, inaugurou um aplicativo chamado PMSC Mobile. Ele vai funcionar dentro do tablet das viaturas e já leva para a equipe que está na viatura o local da ocorrência, todo o andamento, ajuda a equipe no preenchimento da ocorrência. Se tiver alguma dúvida de como proceder, esse aplicativo ele tira essa dúvida e tudo é resolvido ali no local online. E aqui trazendo um outro ponto, senador, a questão das infrações de menor potencial ofensivo.
porque esse aplicativo também ele é acompanhado de uma impressora térmica, onde tudo é resolvido no local. E, senhores, a maioria das ocorrências, para mais de 80% das ocorrências que a Polícia Militar atende, são de infrações de menor potencial ofensivo. Via de regra, lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, ameaça, invasão a domicílio, todas essas ocorrências são de menor potencial ofensivo. E o que isso quer dizer? Desde 95, com o advento da Lei 9.099, que foi instituído o Juizado Especial Criminal, lá diz que o agente que pratica uma infração de menor potencial ofensivo, como essa que eu falei para os senhores, quer seja ameaça, invasão de domicílio, injúria, calúnia, esse agente, se ele assumir o compromisso de comparecer em juízo, a ele não se impõe prisão em flagrante. O que isso quer dizer em termos práticos, para quem está acompanhando esse debate no primeiro momento? Que aquela viatura não vai ter que deslocar até uma delegacia para registrar a ocorrência. Tudo é resolvido ali no local. E as ocorrências que lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que são os pioneiros na lavratura do TCO, as ocorrências que demoravam de 30 minutos para serem ocorridas, para terminar, de 30 a 40 minutos, são concluídas em 6, 7 minutos agora. Isso, acima de tudo, é uma questão de direitos humanos. Direitos humanos, inclusive, do infrator. Porque aqui nós temos que falar de direitos humanos do policial, que é deixado muito de lado, mas também de direitos humanos do infrator. O infrator de menor potencial ofensivo, ele não vai ser colocado numa viatura, não vai ser conduzido, não vai ficar lá esperando em filas gigantescas na delegacia para ser atendido, e, acima de tudo, os direitos humanos dos cidadãos. Porque quando o policial tem que deslocar, em alguns estados como Minas Gerais, já está comprovado, 200 quilômetros para registrar uma ocorrência de ameaça, qual que é o valor das vidas que seriam poupadas com a presença da viatura naquele local? Então, tem um valor estimado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da ordem de milhares de reais, que seriam poupados, que estão sendo poupados, com a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência no local do fato. Mas essa prática, ela ainda não existe em todo o Brasil. A Polícia Rodoviária Federal já pratica em 19 estados, mas a Polícia Militar ainda não em sua totalidade. E existe, o senador José Medeiros é um grande representante da segurança pública nessa área, e sabe de uma resistência que existe, sim, nos estados. Vários tribunais de justiça já editaram um provimento reconhecendo o termo circunstanciado da Polícia Militar, mas ainda assim existe um lobby contrário a essa atuação e que só aflige primeiramente o cidadão. Então, nesta Comissão de Direitos Humanos, não podemos deixar de falar jamais da lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar. E também desse belo exemplo de Santa Catarina, por meio do PMSC Mobile, que deve ser, inclusive, patrocinada e difundida por outros estados. Já tivemos o Major Tasca, que já veio aqui a Brasília fazer uma exposição sobre esse equipamento, todo mundo ficou maravilhado com isso. Então, por que não seguir adiante? Por que não dar mais esse passo, não só para a Polícia Militar, mas principalmente para a população brasileira? O coronel Santana muito bem falou do senador Romário, aquele incidente que ocorreu, e agora falando num aspecto positivo, o senador Romário ele marcou um belo gol para a população brasileira quando apresentou o PLS 395 de 2015. Nesse PLS 395 ele põe termo a qualquer discussão sobre a lavratura do TCO. Embora já haja entendimento do Supremo, entendimento unânime do Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público, ainda assim persiste. Então, ele propôs o PLS 395, que está em excelentes mãos de relatoria, na relatoria do senador José Medeiros. E esse PLS, ele põe termo, reconhecendo que todo policial que comparecer à ocorrência, ele tem atribuição, tem o dever de lavrar o termo circunstanciado de ocorrência, liberando as partes no local e continuando no policiamento, e assim preservando vidas. O Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, ele preza pela padronização. Qualquer instituição policial, e principalmente as instituições policiais militares, não podem deixar de atuar de forma padronizada. Por isso que o coronel Silva ele montou uma comissão de alguns comandantes gerais para estudar, inclusive, padronização de uniforme das polícias. Para quem vem de fora, não chegar, peraí, aqui a polícia usa uniforme, ali o polícia usa outro uniforme, podem ter alguns itens diferentes, de acordo com o clima da região, mas, inclusive, padronizar os uniformes da Polícia Militar. E, com certeza, essa padronização também passa, senador, pela padronização de equipamentos da polícia. Padronização de viatura, padronização de armamento.
E, para concluir, eu cito a PEC 24 de 2012, aqui no Senado Federal. Ela já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela está pronta para a pauta do plenário, e essa PEC ela traz o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Segurança Pública. E, por meio do teor dessa PEC, é possível investimento na área de equipamentos. Então, as polícias, em geral, ela têm que evoluir para poder combater o crime de forma devida. E esse combate passa necessariamente por investimentos. E essa PEC é uma medida viabilizadora desse combate. Então, por isso, sendo bem sucinto na apresentação, agradecemos, em nome do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, a oportunidade de estar aqui presente e nos colocamos sempre à disposição.